versículo 22. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 19, versículo de número 22. Enquanto você procura, vamos colocar de pé e vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, eu te peço, ó Deus, perdão dos meus pecados, por obra, pensamento, palavras. Senhor amado, Deus querido, que o Senhor venha nessa noite, ó Pai, mais uma vez abençoar o teu povo, que vem aqui, ó Pai, para ouvir a tua palavra e ser abençoado, ser alimentado através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai amado, Pai querido, a cada um aqui nessa noite. Deus, que é todo o poder e toda a glória, Senhor. Abençoa, Pai, que nós possamos sair daqui abençoados por Ti, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Diz assim, versículo 22: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade, todas aquelas campinas, todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Versículo 26 de novo, diz assim, 26: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Podem sentar em nome de Jesus. Tudo o que o diabo precisa para nos destruir é a nossa desobediência. Tudo que o diabo precisa para acabar com a gente é a nossa desobediência. Tudo que o diabo precisa para nos atingir é a nossa desobediência. A ordem do Senhor nesse caso aqui era para Ló e toda a sua família sair daquela terra. Por que eles tinham que sair daquela terra? Porque Deus ia destruir aquele lugar. Sodoma e Gomorra eram terras de adoração a outros deuses. Sodoma e Gomorra era terra de prostituição, era terra de farra, era terra de coisas erradas. Aquilo já estava no limite e Deus decidiu destruir até o que nascia na terra daquele lugar. Tamanha era a ira do Senhor, Ele não queria que ficasse nada. E a ordem que Ele dá para Ló era: saia desse lugar, mas não olhe nem para trás. Não olha nem para trás, sai desse lugar sem olhar para trás. A mulher de Ló vai e olha. A mulher de Ló vai e olha. E a Bíblia fala que ela vira uma estátua de sal. Sabe o que está acontecendo com muita gente? Muita gente está virando estátua de sal. Muita gente está virando estátua de sal. Sabe por quê, irmão? Porque fica olhando para trás.
Sabe por quê? Os prazeres da carne agrada. A prostituição agrada. A pornografia agrada. Se dá bem em cima dos outros agrada. Tem um amigo nosso que é dono de uma empresa, que quem ganhou para Jesus fomos nós. Chegou até nós quase falido. Nós caímos para dentro de oração. Ele ia na igreja no culto da tarde. Nós tínhamos um culto à tarde. Começava 3 da tarde o culto segunda-feira. Lá na Pacoval, era 3 horas que começava o culto lá. Ele ia no culto da tarde. Começamos a cair para dentro. Deus começou a abençoar ele. E a gente está conversando com ele, a gente está conversando com ele esses dias, que ele pede serviço para ele. E ele estava falando o quão difícil está esse início de ano, que está tudo parado, né? Que os trabalhos estão difíceis de aparecer, né? E eu estava conversando, tem alguns amigos empresários, está todo mundo com medo de investir por causa do governo. Né? A verdade é que os empresários estão esperando ver como é que vai ficar o país. O pessoal, eles estão vendo como é que vai ficar o país para poder investir dinheiro, gastar dinheiro. Então o dinheiro está parado. É pela fé, nós crentes é pela fé, porque o dinheiro está parado na rua. E ele hoje é servo de Deus também, está falando quão difícil. E aí a gente tem um outro cara que ela faz serviço, que o cara está lotado de trabalho, ímpio, com amante, mulher na rua, a amante vai com ele dentro do carro, que trabalha com ele. Mas por que está sem serviço? Porque ele paga propina para Deus todo mundo. Ele está cheio de serviço porque ele tem conchavo com várias empresas. Ele tem conchavo com shopping, com isso, com restaurante grande. Ele tem conchavo com essa gente para que o gerente desses lugares, né, os administradores desses lugares, só dê trabalho para ele. A gente está falando que esses dias um cara de uma grande empresa aí chegou para ele e falou assim: rapaz, chegou esse orçamento aqui, ó, de tantos milhões, está mais barato que o teu. Ele foi no fornecedor, jogou daqui, jogou dali, baixou 1.000, 5.000 reais mais barato, só para poder não perder o trabalho. Por quê? Porque ele tem conchavo, ele tem acordo de que se ele pega o serviço, quem manda no lugar ganha. Então geralmente não é o dono da empresa, essas grandes empresas, não é o dono que aparece. Quem aparece é um gerente, é um gestor, é um diretor. Quem aparece é essas pessoas. E aí a pessoa propõe a propina. A pessoa propõe: fecha comigo que eu te dou uma comissão. Fecha comigo que eu te dou dinheiro, te dou um dinheiro. Então para esse cara tá, como diz Eliane, bombando. Mas para os crentes está parado. Ou seja, as coisas aí fora agrada. A facilidade, ela agrada. E aí tem muita gente virando estátua de sal, porque está se vendendo para as práticas e facilidade do mundo. Para as práticas e facilidade do mundo. Tem crente que não vem para a igreja domingo porque foi para a praia.
Tem crente que não vem para a igreja no domingo porque foi para a festa, porque foi para o shopping, porque é muito bom. Só que virar estátua é isso. Virar estátua, o que é o símbolo? Uma vez eu o pastor falar, a mulher de Ló virou estátua. Ela virou estátua. Estátua é o que o diabo quer fazer com o crente. E ele estava falando, não falou que estátua é o que o diabo quer fazer com o crente, mas ele falou assim: estátua não louva, estátua não ora, estátua não lê Bíblia, estátua não vai ao culto. Isso é a verdade. Uma porção de gente que até diz que serve a Deus, uma porção de gente que até diz que é crente, mas não consegue vir para a igreja, mas não consegue orar, mas não consegue ler Bíblia, mas não consegue louvar, não consegue. Tudo que o diabo quer, tudo que o diabo precisa para acabar com a gente é a nossa desobediência. Se Deus manda ninguém olhar para trás, o que essa mulher foi fazer olhando para trás? Sabe o que ela fez olhando para trás? Ela sentiu falta da safadeza, ela sentiu falta da cachaça, né? Sentiu falta das coisas que tinha lá. Ela sentiu falta do pagode, ela sentiu falta do baile funk, ela sentiu falta do carnaval, ela estava sentindo falta daquelas coisas que Deus abominava, mas que ela gostava. Sabe por que tem pessoas que não conseguem mais vir no culto? Sabe por que tem pessoas que não estão mais frequentando a igreja? Porque viraram estátua. Elas preferem estar nesse horário na frente da televisão vendo novela, aprendendo que a mulher tem que trair o marido, que novela é isso. Novela é tudo igual. Tem aquela que fica com todos, tem aquela que fica com todos, tem aquele empresário que tem umas amantes na rua, tem um cara que é malandro e rouba todo mundo e mata os outros. Toda novela é isso. Aí a pessoa deixa de servir a Deus, deixa de ir para a igreja para ficar vendo novela, para ficar vendo besteira no celular, para ficar conversando com quem não é para conversar, para ficar dando papo para quem não é para dar. Sabe o nome disso? Estátua. Estátua. São pessoas que se venderam e gostam de práticas que Deus condena. Porque se gostassem de servir a Deus, pararia tudo para estar na casa de Deus adorando, pararia tudo para estar na casa de Deus orando, pararia tudo. Irmão, tem um ditado aí no mundo que diz o seguinte: quem quer faz, quem não quer dá desculpa. A verdade é essa. Eu, quando era moleque, criança, há poucos anos atrás, quando eu era criança, para acordar cedo para acordar 7 horas para ir para a escola, meu irmão, era uma agonia. Era uma agonia. Eu me lembro uma vez meu pai, de brincadeira, jogou até água na minha cara. Eu acordei até meio que afogando. Meu pai de brincadeira falando, jogou água, pegou um copo na minha cara assim. Era uma novela. Agora a gente era sócio de um clube chamado Pontal, na Barra, no Recreio. Nunca mais conheci esse clube. O clube era maravilhoso. O clube era muito bom, tinha escorrega de cachoeira, tinha mais de 5 piscinas. Era um dia maravilhoso, mas tinha que acordar 5 horas da manhã. Adivinha quem era o primeiro a pular da cama? Eu.
Falava que amanhã tem Pontal, o irmão Neco acordava sem despertador. Vamos sair 5h30. 10 para as 5 eu já estava de pé. 5 horas eu já dormia pensando que no dia seguinte eu não podia falhar. Como se ninguém fosse me acordar. Mas para ir para o Pontal, ninguém tocava em mim. Era 5 horas da manhã que eu tinha que levantar. Para ir para a escola às 7 da manhã, meu irmão, podia tocar a orquestra do Corpo de Bombeiros do meu lado, que eu nem me mexia, nem me abalava. Sabe o que é isso? A gente faz o que nos dá prazer. E sabe quando é, meu irmão? Eu tenho o maior amor. Nos últimos anos, não vou dizer você não, eu tenho estado triste, né? De ver uma igreja tão apática como eu tenho visto. Mas eu amo estar aqui nesse lugar. Queria eu ter um motivo para passar aqui o dia todo. E poder passar o dia todo aqui, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer as coisas. Mas queria eu poder passar o dia todo aqui. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Eu sempre falei isso, ele sabe disso. Eu tenho prazer. Eu estaria aqui se eu tivesse atividade, se eu pudesse ficar aqui o dia todo, eu ficaria aqui o dia todo sem problema nenhum. Com o maior prazer. É porque aqui não tem estrutura, porque aqui não tem nada para você fazer, não tem um gabinete, não tem, né? A igreja é pequena. Não tem uma cozinha para de repente fazer alguma coisa. Nós não temos estrutura. Mas se eu tivesse que fazer, eu passaria o dia todo aqui com o maior carinho. O que essas pessoas fazem não vindo para a igreja é dizer, entre as linhas, dizer: eu não tenho prazer em estar lá. Eu tenho prazer. Não tem prazer. Aí arruma desculpa. Brigou com o marido? Não vou para a igreja, quem paga é Deus. É assim. O filho fez raiva? Não vou para a igreja. Quem paga é Deus. Hoje eu tive um dia enrolado, complicado, estou chateado, estou cansado, não vou para a igreja. Quem paga é Deus. A estátua, ela tem várias desculpas para não ir, para não buscar, para não estar. E é isso que o diabo quer. O começo do fim é fazer a pessoa virar uma estátua. Porque a estátua, ela não faz nada e acaba morta. Ela perde o quê? A vida. Ela perde a vida. Por isso que eu falei na hora da oferta, eu estava falando aqui, nós temos que lutar. Está ruim? Temos que lutar. O problema veio. Eu não posso falar assim: estou com um problema, não vou para a igreja. Pelo contrário, estou com um problema, eu vou lá buscar o único que pode me ajudar. O negócio está difícil, eu vou lá falar com o único que pode resolver. Como falei na oferta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que eu tenho que entender que eu não posso ficar olhando para trás. Eu tenho que entender que eu não posso querer as coisas que agradam a minha carne, que a Bíblia fala que a carne é inimiga de Deus. Não há amizade entre carne e espírito. Paulo fala que a carne milita contra o espírito. Que o espírito muitas das vezes é forte, mas a carne é fraca. E eu não posso ficar dando lugar às coisas que agradam a mim. Eu tenho que entender que eu tenho que parar de ficar olhando para trás e ter vida de novo. Porque a Bíblia declara que o único que dá vida é Jesus. Porque ele se declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, ele está falando que ele veio para você e eu termos vida e muita vida. Abundância é muita coisa.
Mas como é que a gente vira estátua? Desobedecendo a Deus. Como é que eu quero buscar alguma coisa de Deus? Como é que eu quero que Deus, Ele me dê alguma coisa se eu estou estátua? Aí sabe o que acontece também? A estátua, eu estava falando com uma irmã sobre isso. Sabe qual é o maior problema da estátua? A estátua, ela sempre quer apontar o erro dos outros. Foi assim desde o início com Adão e Eva. Lá no capítulo 1 de Gênesis, lá no comecinho, quando Deus fez Adão e Eva, e Eva acabou comendo o fruto, aí Deus chega no jardim e fala para Adão assim: Adão, está onde? Quem que fez? Ah, Senhor, eu comi a fruta, mas foi ela que deu. A culpa é dela. Essa mulher aí que o senhor fez aí, ó, essa mulher que o senhor botou no mundo, essa mulher é o capeta. Ela me deu esse fruto aí, ó, eu comi esse fruto. Aí Deus chega para ela e fala assim: Eva, tu deu o fruto, comeu do fruto, como é que foi? Ah, Senhor, filho, mas a culpa é da serpente. Essa serpente não vale nada. Ela falou que eu podia comer, ela falou que não era bem assim, ela falou, a culpa é dela. O maior problema da estátua é ela querer sempre mostrar que o outro é pior do que ela mesma. E sabe qual é o resumo da história? O resumo da história é que daqui a pouco, no final, o outro sobe, quem fica é ela. Na final, o outro agrada a Deus e quem fica é ela. Mas ela quer sempre fazer o outro pior do que ela. É sempre assim. Ela não entende que ela que não está vindo para a igreja. A estátua não entende que ela que não está orando. A estátua não entende que não é ela que está lendo a Bíblia. A estátua não entende que é dela que Deus está cobrando. Não, a estátua sempre tem, né, a tendência de querer botar os outros como errado. É assim que é. Eu passei por isso. De os outros ficar apontando dentro para mim, falando que eu sou, que eu faço, que é isso, que é aquilo, mas eu estou na igreja, o pessoal está no mundo. Quem está certo? Eu que estou aqui pregando, eu que estou aqui orando, eu que vou buscar no monte, eu que vou lá para quase lá perto do Alisson lá, sexta-feira de noite, sair meia-noite do culto lá buscando a Deus, aí eu que sou errado. Certo, eles estão sexta-feira bebendo, estão sem igreja, fazendo besteira, mas está falando mal de um pastor que está buscando, tem jejuado, que tem orado, que não falta culto. Mas quem é errado sou eu. É assim que é. É assim que é. A estátua tem essa característica. Ela tem essa característica. Sabe, irmão? Se a gente precisa de milagre de Deus, a gente tem que parar de ficar olhando para trás, né? Já falei isso aqui no outro dia, tem um tempo já. Estamos chegando no carnaval aí. Eu conheço alguns crentes que tiram férias no carnaval, férias da igreja, férias de Deus, e vai pular o carnaval com força. E vai pular o carnaval com força. Tem crente que tira férias. Depois que acaba o carnaval, ele volta. Isso é sério, isso acontece. E dependendo do pessoal pula o carnaval, o negócio fica sério, como eu falei. No Nordeste, o carnaval, a brincadeira é quem mais pega quem. Né? Eu falei isso aqui no outro dia na igreja. No outro dia eu vi uma repórter, no carnaval passado, uma repórter da Bandeirante, eu acho. Foi entrevistar o carnaval, o pessoal do carnaval lá de Fortaleza, lá que é a banda onde tem elétrico. Não sei se é Bahia, Fortaleza. E a mulher está entrevistando 2 rapazes. Aí o cara falou assim, aí chegou, não sei o que, já beijou quantas? Já você ficou com outra mulher? Aí o cara falou, eu fiquei com 40, um negócio assim, 30, 40 mulheres. Aí ela virou e falou assim, e você? Aí o cara falou assim, pô, ele chegou agora, não pegou ninguém, não sei o que. A repórter casada foi lá e deu um beijo no cara. Falou assim, então eu fui a primeira. Foi lá e deu um beijo no cara. Claro. Cadê o marido dessa?
Cadê o marido dessa criatura? Quem é o pobre coitado que eu não conheço? Na televisão, mulher casada. A gente tem que tomar cuidado para não olhar para trás. A gente tem que tomar cuidado, por isso que a gente entende, né, que o salmista fala o quê? Né? Olharei para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia me ensina que eu tenho que olhar para frente. O meu alvo está adiante. É para frente que se anda. Então não tem que olhar para trás, não tem que olhar para nada. Pedro viu Jesus andando por sobre as águas, falou: Senhor, é o Senhor, eu sou, Pedro, vem até mim, vem. Pedro começou andando pelas águas. Pedro começou andando por cima das águas. A Bíblia vai relatar que Pedro começou a olhar para o lado. E aí ele começou a ver que a onda estava batendo e o vento estava soprando. O que aconteceu? Teve medo, começou a afundar. Jesus teve que pegar ele pela mão e suspender ele. Falou: que é isso, Pedro? Se eu tirar meu foco de Jesus, eu me arrebento. Se eu tirar meu foco de Jesus, eu morro afogado. Se eu tirar meu foco de Jesus e ficar olhando para trás, para outro lugar que não seja para Ele que está na nossa frente, a gente vira estátua. E aí a gente começa a fazer coisa, porque estátua não faz nada que é certo. Estátua não consegue louvar porque não é estátua. Estátua não consegue ler Bíblia porque é estátua. Estátua não consegue orar porque é estátua. Estátua não consegue ir para a igreja porque é estátua. A mulher de Ló, ela olha para trás. Agora é muito triste você ver isso acontecer. Sabe por quê? Nós estamos falando de um lugar que era altamente errado diante de Deus. Um lugar que Deus não deixou nem planta. Deus destruiu foi tudo. Um lugar que Deus estava enojado. Um lugar que Deus estava irado. E uma pessoa ainda sente falta de um lugar desse. Muitas vezes as coisas estão entranhadas. A gente tem que arrancar da nossa vida. Sabe por quê? Porque senão vai impedir das bênçãos chegar. Aí tu vê pessoas, como eu já vi muitas e vejo ainda hoje, pessoas que estão vindo da igreja, daqui a pouco some, mas está vindo da igreja e não recebe nada, não consegue trabalhar, não consegue nada que faz vinga, nada que tenta fazer vinga. Sabe o que é isso? Isso são pessoas que estão dentro da igreja, mas estão olhando para trás. Estou olhando para trás e vendo: ó, aquilo ali me agrada. Eu prefiro estar em casa vendo a tela do celular, vendo besteira, conversando besteira, do que perder 2 horinhas de vir para a igreja. Como eu falei no outro dia, são 2 horinhas, a pessoa não consegue chegar atrasado. Aí a pessoa consegue chegar 20 minutos atrasado, meia hora atrasado, num culto que demora 2 horas. E sempre tem desculpa. O pneu do trem furou, né? Sempre tem desculpa. Ah, o pneu do trem furou, o trem não tem nem pneu. Mas bota pneu até no trem. O pneu do trem furou, não deu para chegar no horário. E sabe o que acontece, irmão? Tem muita gente que vem falar comigo, eu falo assim: o senhor entende, pastor? Eu entendo, tudinho. O que vocês falam para mim, eu entendo tudinho. Agora só não sei se Deus entende. Porque às vezes a pessoa fala assim: Deus entende, será que entende? Às vezes a vida da pessoa está toda arrebentada. Às vezes a vida da pessoa está toda... Aí a pessoa diz: mas Deus entende a minha situação. Será que entende? Se entendesse, a vida não está do jeito que está. Eu acho contrário. Eu acho que Deus não está entendendo e está enfiando-lhe a espada.
Porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não, irmão. Não tem essa. Eu até passo a mão na cabeça do meu filho. Você pode até passar a mão na cabeça do seu filho, mas Deus não passa a mão, não. Deus, a Bíblia fala que jamais o errado vai passar como certo. Para Deus não vai. Se o filho errou, pagou, não tem jeito. Davi teve relação com a mulher dos outros. Batseba tem um filho de Davi que não é a mulher dele. Davi vai para o quarto chorar, se tranca no quarto para sem comer, sem beber, sem tomar banho, fala no quarto trancado. Por quê? Porque Deus falou assim: eu vou matar a criança. Mas é um bebê, que culpa tem um bebê? Vou matar a criança. Poxa, Senhor, mas é um bebezinho, não tem culpa de nada. Não foi ele que fez isso. Vou matar o bebê. Davi se tranca lá, chora, jejua, fica trancado no quarto. O que Deus faz? Mata a criança. Sabe por quê? Está errado, vai pagar. O que Deus vai fazer, Deus vai fazer, não adianta. Pode chorar, pode bater pezinho, pode fazer biquinho. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Deus não passa a mão na cabeça de filho. Não adianta, vai sofrer. Eu tenho que entender isso nessa noite. Sabe por quê? Porque eu preciso ser abençoado. Eu e você, nós precisamos ser abençoados. Nós precisamos ser abençoados. E a verdade é uma só: estátua de sal não tem bênção. Por quê? Não tem vida. Como é que ela tem bênção? A bênção está para quem é vivo. E quem é vivo não olha para trás e nem fica desejando aquilo que Deus está abominando. E nem fica querendo aquilo que Deus está cirando. Quem é vivo obedece. Quem é vivo tem prazer. Quem é vivo não dá desculpa, faz. Quem é vivo. Eu vou terminar, antes de orar essas águas e orar por esse objeto, eu vou terminar a nossa oração, esse culto, essa palavra, orando com você e pedindo para que você tenha vida, pedindo para que você não vire estátua, pedindo para que você esteja sempre olhando na direção de Deus, que é na tua frente. Veio o problema, é para o alto que se olha. Está complicado, é para o alto que se olha. Está difícil, é para o alto que se olha. Não é para o lado nem para trás. Para o lado da fundo e para trás vira estátua de sal. Nada faz bem para você. A única coisa que pode te ajudar é você ir para frente. Deus livrou a família de Ló toda da morte, porque Deus viu integridade em Ló. Ló não se misturou. E aí Ló deu a oportunidade de levar a mulher dele e a família dele para fora. Deus deu a oportunidade. E tu vê que Ló, se você for ler esse texto, tu vai ver que Ló teve dificuldade de sair do lugar, tá? Porque ele não queria sair. A família não queria sair. Os anjos que botaram ele para fora, quem estava demorando a sair. Foram os anjos que botaram ele para fora, porque Ló não queria sair daquele lugar, não. E aí eu entendo por que Ló não queria sair. De repente teve até briga. A mulher falando: eu não saio daqui, eu não quero sair daqui, eu não vou deixar aqui. Aí não sabe o que aconteceu. Mas eu não queria sair de lá. No versículo
no versículo 19, versículo 17, diz assim: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e tu não pares em toda a campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Escape por tua vida, não olhes para trás. Essa foi a ordenança de Deus. Era proibido olhar para trás. Aí o versículo 16 diz assim: ele, porém, demorava-se, e aqueles varões, os anjos, lhes pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e puseram-no fora da cidade. Quem arrancou a família dele de fora da cidade foi os anjos, que não estavam querendo sair, irmão. Aí Deus lá no versículo 18, 17 falou: escapa-te por tua vida, sai daí, eu vou matar tudo, eu vou acabar com tudo. Mas quer ficar, irmão, olha a loucura. Como é que a pessoa quer ficar num lugar que vai ser destruído? Como é que a pessoa quer ficar num lugar que Deus vai acabar? É o que acontece hoje. Tem gente que prefere ficar fora da igreja, tem gente que prefere ficar sem vir no culto, tem gente que prefere ficar sem adorar a Deus e morrer lá fora e virar estado de sal lá fora do que está servindo a Deus aqui dentro. Mas que isso nunca venha acontecer conosco. Que nós possamos olhar para o alvo, que é Jesus, e saber que o nosso socorro vem de lá. E que para aqueles que têm vida, para aqueles que olham para frente, a vitória acontece. Se coloque de pé em nome de Jesus.